E nós estamos em uma série chamada A Reforma. Talvez você esteja pensando assim, meu Deus, não acaba essa reforma. Essa é a sensação de quem começa uma reforma, que parece que ela não vai acabar nunca. São tantas coisas para mudar, tantas coisas para corrigir, entulho para retirar, como nós vimos na semana passada. Mas fique tranquilo, tenha fé, persevere, porque ao final da reforma eu tenho certeza que você vai gostar muito do resultado. Deus está trabalhando em você para que você se torne uma pessoa perfeita para a habitação dele, uma pessoa que vai receber a habitação do Espírito Santo e que vai glorificar o nome de Jesus por onde quer que você passe. Quando nós estamos construindo algo, é natural essa sensação de cansaço no meio da obra. Semana passada eu estive com alguns construtores aqui no final da nossa reunião, e sabe o que eles disseram? Eles falaram assim, pastor, eu prefiro fazer uma casa do zero do que reformar. Reformar dá muito trabalho. E é natural, ninguém disse que seria algo fácil. Ainda mais reformar um coração, imagina só. Ainda bem que nós temos ao nosso lado o Espírito Santo de Deus, que vai fazer essa obra em nós. E nós precisamos estar firmes e não desanimar. Hoje, nós vamos, depois de retirar o entulho, algo que é muito importante para uma obra. Ninguém gosta de uma obra bagunçada. Por isso, o título da mensagem de hoje é Organizando a Obra. Se você está anotando no seu bloco de notas, no aplicativo do celular, você que está online aí, anote também, Organizando a Obra. Para retomar a reforma, nós precisamos entender alguns pontos importantes. Organizar a obra para que ela fique mais limpa e que nós possamos identificar com facilidade os pontos das nossas próximas etapas. O que devemos fazer a partir de agora? E o primeiro ponto que eu quero falar com você é um ponto muito importante e que muitas pessoas às vezes pensam dessa forma, ou antes de iniciar a obra, ou no meio da reforma, eles pensam assim, nossa, por que eu fui inventar de reformar tudo? Era melhor ter só passado uma mão de tinta, era só ter feito uma pintura bem feita e tudo se resolveria. Mas não é bem assim. Por isso, o primeiro ponto da mensagem de hoje é: pintar não resolve. Se você estiver anotando, anote aí: pintar não resolve. A razão pela qual muitas pessoas não querem estar em uma igreja é que elas acreditam que os cristãos não são o que eles dizem ser. Ou seja, eles parecem uma coisa, mas no seu interior eles são outra. Por isso nós estamos propondo uma reforma completa, de dentro para fora. Eu trouxe aqui uma ferramenta da construção civil, para ilustrar para você o que eu estou querendo dizer com esse ponto da mensagem. Essa é uma colher de pedreiro, e ela está em uma condição não muito boa. Como vocês podem ver, ela está toda enferrujada, não é? E às vezes você pensa assim, poxa vida, a gente podia restaurar essa colher de pedreiro, a gente podia restaurar essa ferramenta, mas isso ia dar muito trabalho, seria necessário o trabalho aqui de alguém com habilidade com madeira, porque o cabo dela está todo rachado. Seria necessário um trabalho aqui com alguém que trabalhasse com metal para poder fazer, lixar, polir, fazer uma restauração nessa parte metálica. E aí você diz assim, ai que trabalheira, vamos fazer alguma coisa mais simples, vamos passar uma mãozinha de tinta. Vai ficar zero, vai ficar nova. E aí você vai lá e fala assim, beleza, pronto, já dá para vender como nova, né? Não, por quê? Porque na estrutura do material, existem coisas que precisam ser mudadas. O aço, o ferro, está sendo comido pela ferrugem. A ferrugem está consumindo esse material por baixo da tinta. Aparentemente, ela está agora em boas condições, mas estruturalmente ela não está. E agora eu quero falar que talvez você seja igual a essa colher. Você às vezes quer passar uma mão de tinta para dizer que está tudo bem, mas estruturalmente você precisa mudar algumas coisas. A ferrugem está te corroendo por dentro, uma mão de tinta não vai resolver o problema. Porque pintar não resolve, passar uma tinta não resolve, uma massa não resolve, porque existem falhas estruturais que precisam ser corrigidas. Eu posso pintar uma peça, mas existe uma corrosão acontecendo no interior. Eu posso pintar um crente,
mas existe algo no coração que precisa ser mudado para que você se torne um genuíno cristão. A Bíblia faz uma analogia interessante sobre o pecado e a ferrugem, porque assim como a ferrugem corrói as estruturas, o pecado nos corrói por dentro, deteriorando a habitação de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 24, no versículo 13, diz assim, ó: a ferrugem é a tua imundícia de luxúria, porquanto te purifiquei e tu não te purificaste. Não serás purificada nunca da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. O pecado tem corroído estruturalmente muitas pessoas. E elas pensam que às vezes vir à igreja vai resolver. Elas pensam que às vezes participar de um ministério vai resolver. Elas pensam que às vezes só vir aos domingos vai resolver. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre uma reforma completa. Deus está movendo a sua estrutura para que você nunca mais seja corroído ou corroída pelo pecado. É o que acontece quando as pessoas vêm para a igreja e elas não se encontram com Deus, por exemplo. Elas passam um tempo aqui tentando fazer coisas para Deus, se batizam, servem, vão num gol, faz um curso da casa, mas na primeira oportunidade em que sua fé é testada, quando você precisa orar de verdade, não só aqui nos domingos, você precisa dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Quando você precisa jejuar e batalhar espiritualmente em relação a alguma afronta que você está tendo, você fraqueja. Elas mudam o seu comportamento, elas alteram o seu comportamento e deixam de buscar a Deus. O que acontece com essas pessoas? Elas estão apenas pintadas por fora. Por isso, pintar não resolve. Isso acontece porque somente o exterior foi modelado, foi editado, foi doutrinado de alguma forma. Houve apenas uma mudança de comportamento, mas não houve uma mudança no interior. A religiosidade trata da mudança de um comportamento, mas Deus trata a mudança da mente e do coração. Essa é a mudança que nós estamos buscando. Se o seu coração mudar, você não precisará se preocupar com o seu comportamento. Automaticamente, você começa a agir de outra forma. Sabe, eu tenho um filho pequeno, e eu nunca tive uma conversa com ele, dizendo assim, olha, você precisa fazer as coisas igual o papai faz. Você precisa fazer as coisas exatamente como eu faço. Mas, inevitavelmente, eu pego ele fazendo algumas coisas que eu faço. Coisas das quais eu me orgulho e coisas das quais eu falo, meu Deus, esse menino é igual eu, cara. Pois é, está fazendo igual eu faço. Então, olha só a importância e a responsabilidade da paternidade. Você está inspirando os seus filhos a te imitarem. Isso acontece pelo amor, não é pela imposição. Eu nunca disse a ele o que ele precisa fazer e como ele tem que fazer para fazer igual a mim. Mas, inconscientemente, ele já vai imitando aquilo que o pai está fazendo. Se você encontrar o pai, você vai começar a imitá-lo em várias áreas da sua vida. Inconscientemente, pelo amor que ele derramou, a graça sobre a sua vida, você muda o seu comportamento. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que você não prega falando sobre os pecados, dando nome aos pecados, dizendo para as pessoas o que elas podem e o que elas não podem fazer? Cara, eu só preciso que você se encontre com o seu pai. Ele vai derramar amor suficiente sobre a sua vida para que você possa começar a imitá-lo. Eu não preciso falar para você o que você pode ou o que você não pode fazer. O que é, o que não é pecado. O Espírito Santo trará para você consciência sobre o pecado, a justiça e o juízo. Eu só preciso sinalizar um caminho para que você possa encontrá-lo. Nós não nos tornamos filhos por aquilo que nós fazemos. Ninguém diz assim, olha, se você fizer tudo certinho, você vai ser meu filho. Não é assim o caminho da paternidade. Mas o que nós fazemos revela o tipo de filho que nós somos. Se você é um filho distante, você não modela seu pai, você não dá atenção por aquilo que ele está fazendo. Você não se importa com as coisas que ele se importa. Mas se você é um filho próximo, alguém que caminha com o pai todos os dias, inevitavelmente, você começa a imitá-lo em tudo que ele faz. Filhos de verdade honram seus pais, admiram, apreciam a sua presença. Jesus sempre nos convida
a pensar sobre as nossas atitudes diante dele. Ele sempre nos faz perguntas que irão nos fortalecer na nossa jornada. Por exemplo, certa vez, ele perguntou aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Você acha mesmo que Jesus tinha dúvidas de quem ele era? Tinha dúvidas sobre a sua própria identidade, mas o que essa pergunta quis dizer? Como é que vocês me enxergam? Quem sou eu para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Uma pergunta que levou os discípulos a refletirem sobre o nível de conhecimento que eles tinham sobre Jesus. Outra vez ele disse ao cego: que queres que eu te faça? Óbvio que um cego deseja tornar a ver, mas a pergunta essencial é: quando você me vê, você crê que eu posso te dar nova visão? Você crê que eu posso restaurar a sua visão? Você crê que eu sou poderoso para te curar? É isso que Jesus estava perguntando ao cego nesse momento. E nós, na nossa jornada cristã, nós precisamos também questionar, fazer perguntas sobre as coisas que estamos fazendo, sobre o nosso comportamento. Por que eu estou orando? Você já se perguntou? Existe alguém do outro lado da linha? Você tem consciência que você está falando com o Criador do Universo? Por que eu estou jejuando? Qual é o propósito do jejum? Semana passada eu falei um pouco sobre isso. É para me conectar com o meu Criador? Ou eu entendo que é uma penitência, é só passar fome? Você precisa fazer essas perguntas. Por que eu estou indo à igreja aos domingos? Por que eu quero participar dessas reuniões? Por que eu estou cantando essa canção? O que essa letra está dizendo? Você precisa se perguntar algumas coisas, porque as respostas vão revelar as suas intenções, vão revelar a sua fé, vão revelar para você o porquê você está fazendo o que você está fazendo. A verdade é que ou você serve a Deus, ou você serve aos homens. Ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens. Por que você veio aqui hoje? Para estar hoje só com a sua mãe aqui na nossa reunião? Você veio pelo motivo errado. Para estar aqui porque a sua esposa te convidou, te chamou, ela vai na igreja, eu vou também. Motivo errado. Eu vou porque a galera é legal. Motivo errado. Nós estamos aqui porque estamos diante daquele que é o Criador do universo. O Espírito Santo está aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Você é servo daquele que você agrada. Você tem agradado a Deus? Porque se você se diz servo de Deus, você precisa procurar um caminho para agradá-lo. Jesus nos alerta sobre não sermos superficiais, mas sermos verdadeiros em nossa essência. Ele nos alerta para não sermos peças pintadas, pessoas de mentira, fakes andando por aí se dizendo cristãos. Mateus capítulo 23, 27, olha só o alerta que ele faz. Pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Na vida cristã, não importa o quão de Deus você se parece, mas sim o quanto você é dele de verdade. É isso que ele está buscando em nós, adoração genuína, verdade, transparência naquilo que a gente faz. Pastor, mas como é que eu devo me comportar então? Você precisa ser verdadeiro, ser sincero com as suas falhas, com as suas fraquezas. Colocar isso diante de Deus e colocar a mão na massa, para que Ele possa reformar o seu interior. Venha como está, mas se você encontrar Ele, você não vai permanecer dessa forma. Precisamos realizar uma reforma profunda em nosso coração, para que somente a estrutura seja mantida e todo o resto se faça novo. Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem. Derrube as paredes. Se você está anotando aí, anote, derrube as paredes. Muitos estamos acostumados com o layout das nossas casas. O que isso significa? Dentro de nós existe uma rotina criada. Eu faço sempre as mesmas coisas, da mesma forma, do meu jeito, sempre como eu estou acostumado a fazer.
Mas Jesus está propondo para nós, para a gente derrubar as paredes da casa, reformular os ambientes, para que a presença dele venha habitar em nosso coração. Todos os cômodos serão preenchidos pela glória de Deus. Isso vai exigir que nós derrubemos as paredes. E o que são essas paredes, pastor? Paredes são barreiras que teremos que enfrentar durante a reforma. Não pense que servir e honrar a Deus não lhe trará nenhuma oposição. Tem gente que cria uma ilusão, né? Diz assim, eu vou entregar minha vida a Jesus, e eu não vou ter oposição nenhuma, vai ser tudo lindo, um caminho assim, tranquilo, rumo à eternidade. Não, existem coisas que precisam ser vencidas, talvez pela sua própria carnalidade, ou por opositores que irão se levantar. Quando você decide dizer que você é amigo do Espírito Santo, obviamente que os inimigos se levantarão. Inimigos do Espírito Santo, e tem muito por aí. Quando você disser que vai priorizar seu tempo a sós com Deus, sempre alguém vai te dizer que você deveria fazer outra coisa nesse tempo. Oposição, paredes estão se levantando. Quando você disser que vai priorizar a sua família, paredes irão se levantar dizendo assim, não, mas você não pode tirar esse tempo. Todo mundo não tem tempo, por que você tem tempo para a sua família? Quando você disser que você separou um dia da semana para vir à igreja, servir como voluntário, paredes irão se levantar. Como assim? Você vai anular o seu domingo? Não, filho, estou vindo a cada 15 dias. Não, mas você vai dar um dia inteiro para Deus. Mal sabem eles que toda a nossa vida é dele. O que é um domingo? O que é um dia da semana para servir aqui em nossa comunidade? É muito pouco perto do que ele fez por nós. Mas são barreiras que surgem. As paredes aparecem em forma de opositores. Eles sempre estiveram lá, mas agora eles vão lutar para que você não os derrube. Eles defendem, eles ofendem as pessoas, eles caluniam, eles tentam manchar a nossa imagem, eles fazem de tudo para que nós não derrubemos as paredes. Eles não querem que a reforma seja concluída. Afinal, toda casa nova é mais valorizada. Nós temos corretores aqui de imóveis na nossa casa. Afinal, tem bastante, hein? Eu vi uma igreja que tem corretor, é essa aqui. Pessoal que trabalha com imóveis, compra, venda de imóveis. E eles são incríveis, sabe? Então, sempre conversando com eles. E eles dizem assim, olha, pastor, casa antiga até vende, mas precisa de uma boa reforma. Porque aí valoriza. Se você não investir nessa casa, o imóvel não valoriza. Casas antigas geralmente ficam encalhadas na venda. Eles sabem bem disso aí. E como diria um poeta, Alexandre Magno Abrão, não sei se você o conhece, eles querem que você se sinta mal, porque assim eles se sentem bem. É assim que os opositores se levantam. Jesus tinha muitos opositores, mas ele permaneceu firme no seu propósito. Todos os discípulos enfrentaram barreiras para se reinventarem e seguirem na sua jornada evangelística. Eles desbravaram vários locais, saíram pregando pelo caminho, com muitos opositores, pessoas querendo destruir a missão, matá-los, mas eles estavam firmes no propósito, olhando para aquele que os chamou. Olha só o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, no versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, eles os perseguirão. Alegre-se. Quando se levantar uma oposição, você se alegra e diz assim, eu estou no caminho certo. Se algo está contra, é porque eu estou num caminho certo, eu estou num caminho diferente do que todos estão seguindo. Eu estou na contramão. É aqui que eu devo seguir, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa, eu estou fazendo diferente. Toda oposição que se levanta é um motivo de alegria para você. Sabe, pessoas que não fazem nada, que não incomodam o inferno, elas não são perseguidas. Se você está tranquilo e satisfeito, se não há oposição nenhuma, é sinal que você não está fazendo nada pelo reino. Alegre-se quando levantarem-se opositores. Não se preocupe com a sua reputação. Tem tanta gente que é preocupada, a minha reputação, como é que vai ficar?
Reputação é o que as pessoas dizem sobre você. E na nossa declaração nós temos, eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim. Se preocupe com o seu testemunho. O seu testemunho é o que Deus diz através de você. É isso que importa. O que Ele está fazendo através de você, esse é o seu testemunho. Não se preocupe com a sua própria reputação, ela vai ficar pelo caminho mesmo. Chamaram Jesus de comilão, de beberrão, né? Que Ele sentava com pecadores. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o plano de Deus para a sua vida. O propósito dele para você, o que Ele está fazendo e falando através de você, esse é o seu testemunho. É isso que deve ser contado, é isso que vai ficar para a história. Deus está pregando através da sua vida. Semana passada nós vimos que a criação reflete o Criador. A natureza, os pássaros, as estrelas, tudo isso está apontando para o nosso Criador. Só que agora o foco é você. Você também está apontando para o seu Criador. A mudança que você está fazendo no seu coração está começando a chamar a atenção das pessoas. Essa reforma está ficando bonita demais. E as pessoas estão vendo a sua transformação. Inevitavelmente, eles vão procurar o seu Criador através de você. Você agora é a mensagem para as pessoas. O que Deus está fazendo? Olhem para nós. É isso que Deus está fazendo, uma grande reforma, transformando as nossas vidas para sempre. Deus está pregando através da sua vida. Essa é a maior mensagem. Pessoas que não estarão aqui nas nossas reuniões vão ver a beleza do Criador através da sua vida. Amanhã no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, fazendo um lazer, praticando um esporte, as pessoas estão vendo você, a beleza do Criador através da sua vida. Você não precisa se explicar para elas. A única coisa que você precisa fazer é ser cheio da presença de Deus. Todos saberão que o Espírito Santo está na casa, porque agora você brilhará como o sol do meio-dia. Essa é a beleza que Deus está colocando dentro de nós. Não é sobre nós o que podemos fazer, mas sobre quem Ele é e o que Ele faz através das nossas vidas. Isso nos leva para o terceiro ponto dessa mensagem. Reforce a estrutura. Lembra que nós vamos derrubar as paredes? Vai dar uma abalada nas estruturas. Vai precisar de reforço quando a gente quebrar essas paredes antigas. Tiramos muito entulho daqui, estamos reformulando as nossas vidas. Precisamos de um reforço em nossa estrutura. Existem valores inegociáveis para aqueles que carregam a presença de Deus. Verdade, integridade, honestidade, compaixão. São pilares estruturais da nossa vida. O Criador já colocou isso em nosso coração. Muitas pessoas dizem assim, nossa, o pessoal está se mobilizando para ajudar o pessoal do Sul, né? Generosidade é um pilar estrutural, está dentro de todos nós. Se você é crente ou não, Deus está movendo o seu coração em generosidade para ajudar as vítimas do Sul, não é? E aí você diz, mas as pessoas não são nem crentes, pastor. Então tudo bem, é original de fábrica, faz parte da nossa estrutura. O Criador nos fez assim. Nós nos comovemos, nós olhamos para o outro com generosidade e compaixão. Está em nós, somos imagem e semelhança dele. Precisamos preservar e reforçar esses valores, essa estrutura, para que nós possamos receber a habitação dele em nós. Eu quero compartilhar um texto com você, que está em Jó, capítulo 1, versículo 1. Não sei se você conhece a história de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Tudo parece ok com Jó, né? Parece que a estrutura dele está belezinha. Íntegro, justo, temia a Deus, evitava o mal. Mas a palavra de Deus mostra que uma coisa faltava para Jó. A estrutura dele foi abalada, porque Jó não conhecia a Deus. Não conhecia verdadeiramente, ele tinha uma boa estrutura, mas não conhecia a Deus. É isso que acontece com as pessoas. Às vezes a gente vê a pessoa, nossa, ela é tão boa, honesta, trabalhadora, ela tem valores, ela tem princípios, mas ela está destruída emocionalmente, desmoronando. Por quê? Porque falta um reforço estrutural, que é elementar para que a estrutura fique de pé. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a chave
para nos fortalecer em tempos de adversidade. É a força estrutural que precisamos para não desmoronar. Depois de todas as provações na vida de Jó, depois você lê com calma em sua casa a história de Jó, o livro de Jó todo, conta a história desse homem. E ele passou por muita coisa, coisa terrível, ruim demais. Pessoas aqui não seriam capazes de passar pelo que Jó passou. Mas no capítulo 42, o reforço estrutural chegou. Jó, capítulo 42, no versículo 5, diz assim, ó: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe qual que era a do Jó? Ele tinha uma boa estrutura. E talvez ele se achasse bom demais. Talvez ele achasse que nada poderia acontecer a ele. Mas quando ele enxerga a Deus, quando ele encontra a Deus de verdade, a primeira coisa que ele faz, ele se menospreza no pó e na cinza, ele se arrepende. Se você entra na presença de Deus e você diz, eu não tenho nada para me arrepender, tem alguma coisa errada aí, cara. Você não está conhecendo a Deus de verdade, porque a santidade dele revela todas as nossas imperfeições. Por isso que nós declaramos que somos imperfeitos, porque todos os dias nós estamos sob a luz da sua glória e nós vemos a nossa imperfeição. Nós sabemos a condição que nós estamos, porque nós estamos bem perto dele. A santidade e a beleza dele não nos deixa como estamos. Nós estamos em constante reforma em nossas vidas. Não importa o quão preparado você se sinta, ou quanto de Deus você se acha, quando a presença de Deus vir sobre você, as suas estruturas serão abaladas. Não tem jeito. Os pilares da sua vida serão abalados, porque você está diante do Rei da Glória. Ele é aquele que detém em suas mãos todo o universo. E agora Ele está diante de você. Você se julga perfeito. Esse é o momento de ser iluminado pela glória dEle. E olhar as suas imperfeições. Saber quem você é de verdade, como você está. Saber qual é a estrutura que Ele tem para colocar em você. O reforço estrutural através do seu espírito. É isso que Deus está te propondo hoje. Outro dia eu encontrei uma pessoa e ela estava com muito medo mesmo assim. E ela disse para mim assim, pastor, eu não sei o que nós vamos fazer desse mundo. Eu falei, mas como assim? O que está acontecendo que eu não estou sabendo? Ah, pastor, catástrofes, pandemia, economia oscilando, juros altos, governos, direita, esquerda, polarização. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Olha, minhas pernas chegam a estar tremendo, a pessoa falou. Eu falei, a única coisa que me faz tremer as pernas é quando eu estou diante do Rei da Glória. Ele é o meu governante. É Ele quem conduz a minha vida. Eu estou sobre a jurisdição dEle. Ele diz e eu obedeço. Ele faz as minhas pernas tremer. Não é governo, não é autoridade, não é a pandemia, não é o que acontece, não são catástrofes, mas é o Rei da Glória, direcionando a minha vida todos os dias. É isso que precisa fazer você tremer as pernas. Estar diante dEle. E receber a iluminação da sua glória. Olha o que aconteceu, por exemplo, na inauguração do Templo de Salomão, 2 Crônicas 5:11. Olha só essa cena. Então, os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. Todos eles estavam consagrados. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem de glória encheu o templo do Senhor. De forma que os sacerdotes
não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Você está preparado para um momento como esse? De consagração, profunda reverência, em que você estará aos pés do seu Criador e Ele virá e tocará a sua vida como nunca? Eles se consagraram, eles se prepararam. A pergunta é: você tem se preparado, se consagrado? Você está preparado para um momento como esse? Quando a nuvem de glória descer sobre nós, Ele virá. E se você estiver pronto, Ele encherá a casa. Seu coração estará cheio da presença dEle como nunca. Olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos os homens e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O quanto você quer estar com Ele? O quanto você deseja a presença dEle? Essa é a pergunta que você precisa se fazer hoje. Às vezes você pensa: poxa vida, o pastor está pegando no nosso pé nessa série. Esse negócio de reforma aí, toda hora, negócio, irreverência, e temor, e pecado, e ferrugem, e coisas que corroem o nosso coração, e entulho para ser jogado fora, coisas que a gente precisa mudar, coisas que a gente precisa fazer. Sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu te amo, cara. Eu amo a sua vida. Eu tenho visto o quanto vocês têm sofrido por conta de não serem a habitação do Espírito Santo. O quanto vocês têm sofrido com problemas que seriam resolvidos com facilidade. Conflitos que seriam resolvidos com facilidade. Enfermidades no corpo que seriam resolvidos apenas com um toque da habitação do céu. Deus habitando sobre você iria resolver a sua saúde, as suas misérias, os seus problemas emocionais. Você ia dormir bem, você ia ser uma pessoa melhor, você estaria tranquilo, você não estaria angustiado, ansioso, preocupado, porque você estaria cheio dele. É por amor que eu estou pregando essa série. Por amor à sua vida. Eu sei que você precisa dele. E quando ele vier, você será uma pessoa diferente. Por isso nós estamos batendo nessa tecla. Chega de sofrer. A justificação pela graça te tirou lá do mundo, te trouxe para cá. Mas a santificação pelo Espírito é que vai fazer as coisas do mundo saírem de dentro de você. Vai tirar o mundo de você agora. Eu sei que vocês serão revestidos pela glória de Deus. Haverá esperança no olhar de vocês. Haverá alegria no seu rosto. Eu digo, essa igreja é uma igreja linda, ela é de Jesus. Eu amo estar na porta dessa casa, receber você com um sorriso no rosto. Mas eu vejo também que existem olhares perdidos. Olhares tristes. Que estão procurando a iluminação da glória de Deus. E hoje é o dia dele te encontrar. Mas você precisa se render. Quando Moisés chega no monte, Deus dá uma orientação para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. O que quer dizer essa sandália deixada? Quer dizer que você precisa se despir das coisas que estão em seu coração. Tirar do seu coração aquilo que não pode subir para a presença dele. E hoje é o momento de você quebrar os protocolos hoje aqui. Talvez você está todo aí achando que é mais um culto, uma reunião, e não é. Não é. Hoje a presença de Deus vai te tocar de uma maneira especial e profunda. Mas você precisa tirar os seus sapatos. Precisa se livrar do seu orgulho. Precisa se livrar dessa pompa que você tem de que está tudo certo. Não está. Renda-se a Ele e Ele te encontrará. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Hoje é o dia de você se encontrar com a presença daquele que te criou. Você está preparado para se livrar do medo, para tirar os seus sapatos e subir? Gente, não se incomode com quem está do seu lado. Se você tiver que pular, pule, cantar, cante, deitar, deite, ajoelhar, ajoelhe.
curve-se, dobre-se, chore na presença de Deus. Não tenha reservas. A sua reputação não é importante, lembra? Mas o seu testemunho será incrível. O que Deus fará em sua vida será algo que marcará a história para sempre. Todos verão a reforma que Deus está fazendo em você. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez na sua vida. E aí você diz assim: poxa, pastor, eu até gostaria de participar disso, mas eu não sei como. E hoje você tem uma oportunidade ímpar para você entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está aqui hoje e você nunca teve a oportunidade de fazer essa oração em nenhum lugar. E hoje é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. E você pode fazer isso de uma maneira bem tranquila aqui em nossa casa. Nós não constrangemos ninguém, você não precisa vir aqui à frente, levantar, né? Você pode fazer isso aí no seu lugar mesmo. Como, pastor? Eu vou pedir para que todo mundo feche os olhos, todos de olhos fechados, por favor.